Olá, professores. Eu sou a Sarita, analista sociocultural da Diretoria de Ensino de Mauá. E hoje eu vim aqui trazer algumas ideias de como os professores da sala de leitura podem trabalhar com os anos iniciais durante esse período de distanciamento social. Então, a sala de leitura ela desempenha um papel muito importante. Ela é, para muitos alunos, a porta de entrada para esse universo dos livros. É muitas vezes o único lugar que eles têm, que eles frequentam, com a vasta quantidade de material que tem. Então, é muito importante que o trabalho da sala de leitura continue nesse período, continue incentivando a leitura das crianças, continue fazendo com que o interesse pela leitura desperte nos pequenos. Então, incentivar a leitura mesmo à distância é muito importante. Os livros, a leitura, eles costumam ser apresentados às nossas crianças, aos nossos jovens, como instrumentos de alfabetização, de busca por informação, por conhecimento. E sim, eles são tudo isso, né? Os livros, eles trazem tudo isso. A leitura, ela é muito importante para a alfabetização, para o aprendizado, mas muitas vezes esse caráter de seriedade que nós damos à leitura, à literatura, aos livros, pode acabar fazendo com que a criança enxergue apenas por esse viés de seriedade, de aprendizado, de informação, de conhecimento, e nunca veja os livros com um outro olhar, com um olhar de prazer, de diversão, de ludicidade. Então é muito importante que a gente apresente os livros de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que a gente mostre que a literatura, ela também nos informa e também nos diverte. Ela tem aí uma característica dupla, né? Ela pode ser muito divertida e também pode fazer a gente aprender um monte de coisa. E nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, de pandemia, nós temos visto que a arte, todo e qualquer tipo de arte é muito importante, porque a arte ela nos ajuda a lidar com tudo isso que está acontecendo de uma maneira mais leve. E a literatura, ela está presente nos livros didáticos, que são livros que essas crianças têm em casa. Então, ela acaba se tornando uma arte com um acesso relativamente fácil. E é por isso que a gente tem que usar isso a nosso favor. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas ideias de como continuar incentivando e como continuar compartilhando a leitura com as crianças, mesmo nesse período de distanciamento social, levando em consideração todas as dificuldades. A gente sabe que nem todos os alunos têm uma biblioteca dentro de casa. A sala de leitura, a biblioteca da escola, às vezes são os únicos espaços em que esse aluno, em que essa criança vai ter contato com o universo literário. E sem esse local, sem poder frequentar esse local, como é que eles vão continuar lendo? Como é que eles vão continuar sendo incentivados? O despertar para a leitura vai continuar sendo incentivado. Além, é claro, do que os professores trabalham nas suas aulas online, mas sempre com esse viés de alfabetização, com esse viés de aprendizado. E a gente tira um pouquinho desse foco para mostrar também a leitura como uma coisa mais lúdica, como uma coisa mais prazerosa, como também uma forma de lazer. Então, a primeira ideia que eu proponho aqui é o contar histórias, a contação de história. Muita gente acredita que o ato de contar uma história tem que envolver obrigatoriamente a leitura de um livro. E nem sempre é assim. Tem gente também que não gosta muito de contação de história, acha que contação de história não incentiva a criança a ler, a criança a descobrir o universo dos livros. Mas muitos dos contos de fadas, das fábulas, dos contos mágicos e de mistérios que nós conhecemos hoje
e conhecemos através dos livros só chegaram a nós, eles perduraram na história graças à tradição oral, graças à oralidade. Então, são histórias que eram contadas, que eram passadas de geração a geração, e em dado momento, essas histórias foram coletadas, foram escritas em um livro, foram escritas e se tornaram um livro, melhor dizendo. E por isso nós temos o conhecimento delas. Mas, tradicionalmente, essas histórias elas eram contadas através da oralidade. E o momento da contação de história, esse momento de oralidade, ele é um momento cercado de imaginação, de fantasia, de aconchego, e ele é fundamental para o desenvolvimento psíquico das crianças. Eu não vou me prolongar muito nisso, mas assim, rapidamente, é comprovado, tá, que o desenvolvimento psicológico das crianças, ele nesse momento em que eles estão aí, né, nesse momento escolar, ele está em formação, o psicológico dele está em formação. E quando ele escuta uma história, toda a imaginação, todo o subconsciente dele é ativado, e tudo isso ajuda esse aluno a criar respostas e soluções para seus problemas cotidianos. Então, aquele imaginar, aquele brincar de faz de conta, ele também está presente na contação de história. E ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. É no brincar, é no faz de conta, é no ouvir histórias que essa criança vai criando repertório para lidar com os problemas, para lidar com as situações que a vida vai impor a ele. Então, o ato de ouvir e de narrar, ele é próprio do ser humano. Todos nós somos contadores de história desde o momento em que nascemos até o momento da nossa morte. Então, quando nós contamos para um amigo como foi o nosso dia, nós estamos contando uma história. Então, isso é muito próprio do ser humano. A gente fala demais, então a gente vai contar todas as coisas que acontecem com a gente. Isso é uma contação de história. Existem aí muitas técnicas para contar história, técnicas extremamente teatrais e tal, e muita gente acaba confundindo, acha que contação de história tem obrigatoriamente que ter essas técnicas, mas não, você só precisa contar a história, saber contar a história. Então é fundamental você conhecer a história que você está contando, você gostar da história que você está contando, porque se você não conhecer ou não gostar, a história fica perdida e você não vai ter sucesso nenhum nessa contação. Então, mesmo que você tenha um livro em mãos para contar a história, você já precisa ter lido esse livro, você já precisa ter internalizado essa história. Pegar um livro lá da estante e começar a ler, isso não é contação de história. Na verdade, isso nem é uma leitura de qualidade. Porque qualquer livro, qualquer história, qualquer coisa que nós formos apresentar a uma criança, ela tem que ter uma leitura prévia. Porque sem essa leitura prévia, como é que eu vou lidar com as perguntas que podem surgir dessa leitura, com as perguntas que podem surgir dessa contação de história? Eu já tenho que estar com a história internalizada, já tenho que ter algumas respostas prontas aí para as perguntas que possam surgir nesse momento. Então, o contato com o universo da leitura, ele acontece desde muito cedo, quando nós contamos uma história de tradição para uma criança pequena. Então, se a criança que está na escola não tem ou não teve esse contato com essas histórias que os pais contam ali no momento de dormir, por exemplo, eu preciso apresentar esse universo fantástico e imaginativo para ela. E como que eu vou fazer isso? Através da contação de história. E como eu disse, eu não preciso dominar nenhuma técnica, eu só preciso conhecer bem a história que eu estou contando. A segunda dica é sobre leitura compartilhada. Leitura compartilhada a gente já trabalha muito nas escolas, né? Todos os professores, desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, trabalham a leitura compartilhada, porque a leitura compartilhada, ela é talvez a melhor forma de se trabalhar a leitura
com as crianças e com os jovens, porque é um momento de troca de conhecimento. Eu apresento uma leitura para eles, eu falo sobre aquilo, eu escuto o que eles têm a dizer, e essa troca é muito importante e muito válida. E quando eu faço essa leitura compartilhada, eu mostro para eles que eu também sou um leitor. E quando eu mostro que eu também sou um leitor, eu estou incentivando-os a ler. Porque não tem como eu incentivar a leitura em alguém se eu não sou um leitor. Então, a leitura compartilhada ela pode ser feita nesse momento de distanciamento social da mesma forma que acontece na sala de aula, só que através das reuniões virtuais, através de uma sala de aula online. Então, o professor vai ler o material previamente, vai pesquisar sobre o que ele vai ler antes, para que quando ele realize a leitura com a turma, ele já tenha toda essa bagagem a respeito da leitura. E é importante abrir o diálogo com a turma para que todos possam se expressar, para que todos possam realizar a mediação e o professor possa realizar a mediação desse momento, trazendo os alunos para refletir sobre o texto, para que os alunos coloquem as suas opiniões, as suas vivências, enfim, para que a leitura realmente tenha um resultado positivo. O professor da sala de leitura, ele não precisa obrigatoriamente utilizar-se dos textos ou dos gêneros que estão sendo trabalhados na sala de aula. Ele pode pegar um livro, um gênero um pouquinho diferente daquilo, porque o objetivo é fazer com que a criança fique incentivada a ler, para que ela tome gosto pela leitura. Outra forma de fazer uma leitura compartilhada é gerando uma expectativa do leitor. Então, uma ideia que pode funcionar nesse período é ler com os alunos todos os dias um pouquinho, ou um dia sim, um dia não, sempre um pouquinho da história. Então, assim como na leitura compartilhada, o professor vai escolher um livro, vai apresentar o livro para a turma, mostrar a capa, falar do autor, vai fazer perguntas, enfim. Eles vão fazer inferências ali sobre aquilo que o professor está apresentando. E aí, em cada encontro, né, a cada dia, o professor vai ler um trecho ou um capítulo desse livro. Finalizado o trecho do dia, o capítulo do dia, vai lançar perguntas. E aí, o que vocês acham que vai acontecer agora? Enfim, vai criar ali, gerar uma expectativa em relação àquela leitura. E assim vai ocorrendo em vários encontros até que se finalize a leitura desse livro. Então, criando essa expectativa, você vai estar instigando o aluno a prestar atenção na leitura que você está fazendo e também despertando o gosto do aluno pela leitura. O clubinho de leitura. O clubinho de leitura é uma ideia bem facinha de fazer e, na verdade, ela é muito mais para você ouvir os alunos. É reunir a turminha através de uma chamada de vídeo, perguntar para eles o que eles têm lido, o que eles têm gostado nas histórias que eles têm lido, ou se você contou uma história, o que eles gostaram nessa história que você contou, se ele recomendaria essa leitura para os amigos, como que ele contaria essa história para os amigos, enfim, é trocar conhecimentos, na verdade é um bate-papo mesmo. Então, o clubinho de leitura, ele é muito mais um momento de interação, de troca de conhecimento, para que as crianças interajam entre elas, para que elas falem sobre o que leram, para que elas indiquem leituras para os colegas, que falem sobre as experiências que elas têm com a leitura. E o professor ele fica ali mais como um mediador, chamando aquele aluno que é um pouquinho mais tímido, que não fala tanto, para participar da conversa. De repente, se eles estiverem fugindo muito ali da temática, puxá-los de volta ali, olha, aqui a gente está falando sobre livros e tal, para que eles reflitam também sobre, por exemplo, filmes que eles assistiram e que são inspirados em livros, ou personagens de desenhos animados que lembrem de algum livro, enfim. É mais uma troca de conhecimento, é um momento
bastante prazeroso, um momento de lazer, um momento de bate-papo, para mostrar que a literatura ela também é isso, ela também reúne as pessoas, ela também aproxima as pessoas, ela permite que você faça amizades, que você converse a respeito dela. A próxima ideia é um mural da leitura ou um mural de leitores, que aí você pode fazer exatamente como você faz na escola. Na escola a gente costuma fazer um mural bonitinho, com, por exemplo, leitores do mês ou os livros mais lidos, e você pode fazer exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira virtual. A ideia é bem simples, do mesmo jeito que a gente faz na escola, só que virtualmente. A gente pode pedir foto dos alunos com os livros que eles leram, ou então para que eles façam desenhos e nos mandem, que eles escrevam partes que eles mais gostaram das histórias, eles podem fazer fichas de leitura, enfim. Você pode usar a sua criatividade e ver aí como fica melhor o seu mural virtual. Use essas fotografias e cria um mural numa rede social, como por exemplo uma página no Facebook ou uma página no Instagram, ou de repente você pode fazer um vídeo com as fotos que foi enviada e divulgar no grupo de WhatsApp da escola, divulgar para os alunos, ou apresentar esse vídeo em uma das aulas online que eles tiverem. Você pode fazer uma apresentação de PowerPoint, apresentar para eles, apresentar para os alunos, mostrar, olha, né, os livros que vocês leram, as ideias que vocês tiveram, as fichas de leitura, enfim. A ideia é mostrar para eles que a leitura continua acontecendo mesmo nesse período de distanciamento social. E como é que eles vão fazer para ler tudo isso em casa? Bom, primeiro a gente tem que ver com os nossos alunos se eles têm livros em casa, se eles gostam de ler, se os pais têm o hábito de leitura, porque como eu disse lá no início, nem todo mundo tem esse costume de comprar livros. Então é importante a gente fazer essa sondagem, saber com os nossos alunos onde é que eles têm contato com os livros, porque muitos deles só têm esse contato na escola. E se o contato dele for feito só na escola, é importante que eu disponibilize livros digitais para os meus alunos, que eu pesquise aí livros em formato PDF, enfim, que eu disponibilize para eles esses livros para que eles possam ler em casa. E caso não exista um acesso fácil para esses livros, mesmo os digitais, então que eu disponibilize leituras para eles. Eu posso gravar vídeos ou áudios de leituras feitas por mim e disponibilizar para eles. Então vocês têm que pensar em tudo isso para dosar o que vocês vão mandar para eles, como que vocês vão fazer esse trabalho. Cada escola tem uma realidade, cada sala de leitura tem uma realidade, então é preciso pensar em tudo isso no momento de desenvolver algum projeto de leitura. Tá? Você também pode disponibilizar aí, conforme a realidade da sua escola, links para esses alunos, links de canais do YouTube, por exemplo, que tenha a contação de história, ou que falem sobre livros, que falem sobre literatura, que tenha pessoas lendo. Assistam os vídeos antes, claro, é o que eu sempre indico, é que assista aos vídeos, que leia os livros antes de oferecer para a criança, porque é preciso conhecer aquilo que a gente está oferecendo. E adequar o trabalho, desenvolver projetos, mesmo à distância, que incentivem a leitura e que sejam, claro, fáceis para que eles utilizem nesse período. A gente sabe que nem todo mundo tem facilidade com a tecnologia, por isso é preciso que vocês se adequem e percebam o que fica mais tranquilo para trabalhar, tanto para vocês, professores, que estão bastante atarefados, como para os alunos e para os pais também, né? Porque nesse momento os alunos dos anos iniciais, eles têm sido acompanhados pelos pais, então a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Mas eu tenho certeza que talvez uma ou outra dica aqui que eu dei vai ajudar vocês. E junto desse vídeo eu vou disponibilizar uma relação de links de sites, de canais do Instagram, do YouTube, enfim,
uma série de links que falam sobre literatura infantil, leitura e o universo dos livros que talvez possam ajudá-los. É isso, pessoal. Bom trabalho, boas leituras, espero ter-los ajudado e até a próxima.